O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, nenhuma delas foi enviada a Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade, levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Padre Maurício, queridos diáconos, seminaristas, irmãos e irmãs, essa nossa vinda aqui à Basílica Santuário, celebrando hoje também Santa Maria de Belém, a padroeira de nossa arquidiocese, nós podemos refletir na celebração de hoje com temática do Evangelho, do anúncio de Jesus na sinagoga, desse ícone também que ajuda-nos a chegar a Jesus. Como diz o Concílio Vaticano II, de forma nenhuma Nossa Senhora obscurece, ofusca a imagem do seu Filho, pelo contrário, ela muito colabora para a nossa fé cristã, para a nossa firmeza de vida, para a nossa coerência de vida. No nosso estado, no nosso Pará, no nosso Brasil, nós não tivemos a graça propriamente de um santuário, de uma aparição de Nossa Senhora, mas aqui no Brasil nós temos 2 achados de Nossa Senhora, e que na mesma linha das aparições nós podemos perceber algumas coisas que são comuns às aparições de Nossa Senhora. Vocês sabem que hoje, como nós ouvimos da primeira leitura, que é pelo poder da fé e não pela sabedoria humana, que nós confiamos, que nós acreditamos
que a nossa fé é fundada. Porque antes de tudo, a fé não nasce de uma decisão pessoal, mas de uma revelação divina. Nasce de um dom que Deus coloca no nosso coração. Primeiro dado da aparição de Nossa Senhora, que, de certa forma, ela colabora para que essa promessa de Isaías, proclamada por Jesus, aconteça também na vida das pessoas. Se nós percebermos as aparições de Nossa Senhora em Lourdes, Fátima, no México, com Nossa Senhora de Guadalupe, nós vamos observar algumas coisas comuns. Primeiro, Nossa Senhora escolhe sempre pessoas humildes para se manifestar. As pessoas que têm esse dom da visão da Virgem Maria são pessoas, muitas vezes, na maioria delas, como no caso da Bernadette, das 3 pastorinhos, de alguém que mal era educado, como o santo Juan Diego em Guadalupe, pessoas humildes e que de forma nenhuma contradizem aquilo que o Evangelho fala, pelo contrário, aquela exultação de Jesus no Espírito que diz: eu te louvo, ó Pai, porque escondestes as coisas dos sábios e dos grandes e revelaste aos pequeninos. E aqui, no nosso estado, na nossa cidade, propriamente neste lugar, também algo maravilhoso aconteceu com o caboclo, com Plácido, ao encontrar uma imagem pequena e depois ela desaparecer e voltar para o mesmo lugar onde havia encontrado, a cura de um governador, tantos sinais que Deus favorece por esses sinais que nós trazemos. Nossa Senhora, hoje nós cultuamos na nossa arquidiocese como Santa Maria de Belém, aqui a casa da Virgem Mãe de Nazaré, a nossa casa lá do satélite, Mãe do Bom Remédio, todas a mesma Senhora que quer ser essa coluna que aproxima Jesus, que quer ser essa escada do qual Jesus se aproxima da humanidade. Ela, plenamente criatura, é divinizada pela graça de Deus. Por isso, meus irmãos, aqui também, embora não tenha acontecido uma aparição, mas aqui também ocorreu o fato de alguém encontrar uma imagem da Virgem Mãe e por ela ter alcançado tantas graças. Pela intercessão de Maria, Jesus ter concedido a realização de sua promessa que hoje nós ouvimos do seu Evangelho, o ano da graça. Quantas graças Nossa Senhora tem a distribuir e que as devoções que nós atribuímos a ela não é idolatria, pelo contrário, é um culto a nosso Senhor. Se observarmos as 2 imagens aqui presentes, também se olharmos, quando formos à Catedral de Belém, a imagem de Santa Maria de Belém, lá no centro da arte não está ela, mas está Jesus. Não existe pessoa mais missionária do que Nossa Senhora, porque ela leva Jesus para Isabel, ela leva Jesus para José também, quando revela que está grávida. E ela continua ainda levando Jesus às nossas casas, aos nossos lares, no tempo do Círio lá do satélite, no tempo do Círio de Nazaré, nas nossas festividades marianas, como até mesmo o Papa São João Paulo II dizia no seu documento sobre o Santo Rosário, que o Rosário, ainda que seja uma oração da Ave Maria, ela é plenamente uma oração plenamente cristológica. Por isso, meus irmãos, aquela justificativa de dizer que só por Jesus há salvação, nós sabemos disso, nós não negamos isso, que por Ele e somente por Ele existe a nossa salvação. Mas nós não podemos nos esquecer também que o próprio Jesus, o único mediador entre Deus e os homens da nossa salvação, entregou Maria como mãe do alto da cruz, dizendo: mulher, eis aí o teu filho, e filho, eis aí a tua mãe. Portanto, meus irmãos, um detalhe, um fato que acontece aqui neste local, em Belém do Pará,
também acontece em Aparecida do Norte, acontece também no México, de certa forma, quando o encontro com Nossa Senhora com alguém que é humilde, que é pequeno. Até mesmo na nossa paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio, foi o povo que escolheu a devoção a Nossa Senhora, que nasceu na Itália, no século XVI, com os tridentinos. E os padres, ameaçados pelos turcos, a pedido do seu santo fundador, pediu que colocasse a imagem de Nossa Senhora do Bom Remédio em todas as basílicas e igrejas. E todas essas igrejas, pela graça de Deus e pela proteção da Virgem, não foram invadidas pelos turcos. E assim atribuíram, então, a imagem de Nossa Senhora do Bom Remédio como, não remédio como às vezes nós pensamos que é o remédio que nós tomamos, os medicamentos, mas como redentores, ou seja, com um Salvador, aquele que resgata, aquele que guarda, aquele que conserva. Por isso, meus irmãos, desse título tão bonito, nós podemos também contemplar que o Evangelho acontece no encontro com pessoas humildes, corações abertos. E algumas pessoas ainda no orgulho racional pensam, acreditaram porque não conheciam, porque não sabiam, eram ingênuas. Não esqueçamos também, meus irmãos, que São Tomás de Aquino era tão inteligente, mas que também carregava uma humildade no coração tão profunda. Quando disseram para ele, olha Tomás, tem um boi voando. E São Tomás foi lá olhar na janela para ver se realmente tinha um boi voando. Ele olhava para os irmãos e dizia, olha, não acreditava que boi pudesse até voar, mas o monge não podia mentir. Por isso, a humildade não significa ignorância. A humildade também não significa uma falta de conhecimento das coisas, mas significa abertura de coração, sempre se rebaixar diante da divindade, da misericórdia de Deus, que é tão grande, mas que só tem acesso àqueles que têm um coração humilde, como o nosso povo, que no tempo do achado de Nossa Senhora de Nazaré era um povo de maioria ribeirinha, pobre, e que aqui começou com uma pequena capelinha de palha, e quem poderia imaginar que alguns centenas de anos depois a Basílica pudesse ser o que nós hoje vemos. Meus irmãos, tudo isso nasce do fruto de pessoas humildes que fazem esse encontro pessoal com Jesus pela intermediação de Maria, Mãe do Senhor. Outro dado importante, Maria é uma mulher eclesial. Ela, mãe de Jesus, não passa por cima das autoridades, da hierarquia da igreja. Ela não se põe acima dos bispos. Pelo contrário, ela se põe a serviço. Tanto que quando ela encontrou com Juan Diego, disse para apresentar-se ao bispo e pedir a ele que construísse uma igreja. Santa Bernadette também procurava o seu pároco, que Nossa Senhora pedia para que fosse feita então a procissão das luzes. E assim por diante. Nossa Senhora não é uma mulher isolada, mas ela também quer colaborar, como também colaborou. Ela estava no dia de Pentecostes, no dia da manifestação da vida da igreja no mundo. Estava com os apóstolos em oração. E Nossa Senhora, meus irmãos, nessas duas qualidades das suas aparições, que também de certa forma aconteceram aqui, querem favorecer também a cada um encontro pessoal com Jesus, que cura as nossas cegueiras, por mais que possamos estar vendo, mas existem muitas cegueiras também ideológicas do coração, a cegueira da soberba, da ganância, que também toma conta de muitos corações. E que Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Senhora do Bom Remédio, Santa Maria de Belém, essas três invocações que significa uma insistência a pedido de Nossa Senhora, que ela sempre nos favoreça esse encontro pessoal com Jesus vivo, que veio para curar, libertar e abrir os olhos aos cegos,
como hoje nós escutamos do seu Evangelho. Que assim a Virgem Mãe de Deus nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal e nos mantenha firmes na fé no seu encontro com Jesus. Assim seja. Amém. Amém.